Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus, Mãe Maria e os mentores dessa casa, então, nos inspirem, hoje e sempre. Hoje nós vamos fazer um estudo dirigido, como sempre, né? Eu digo para vocês, falando um pouquinho sobre evolução espiritual. Para que a gente fale da evolução espiritual, a gente precisa, então, tratar alguns conceitos, né, básicos, da obra básica. Conceitos que dão o suporte, né, para a nossa doutrina. E nós vamos buscar nada mais, nada menos, né, do que no nosso grande codificador, Allan Kardec. E vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos. Devido à sua abrangência, né, acreditamos que é um dos livros mais importantes, mais esclarecedores. Né? Vejam, ele está dividido... Dá uma mexidinha no fio, isso, acho que é no fio aí que está dando contato. Vejam que ele está dividido, então, em 4 partes, o Livro dos Espíritos. Cada uma dessas 4 partes subdividida em vários capítulos. Né? É um livro que foi todo feito de perguntas e respostas. Acredito que talvez quase todos saibam, mas pode ter gente que está vindo aqui no começo, né, não saibam. São 1019 questões e ele foi feito de uma forma bastante especial. Kardec, ele era um professor e um cientista. Né? Como professor e cientista, todo um método para fazer as suas pesquisas e para organizar a sua pesquisa. Né? Então, Kardec faz as questões, envia para vários médiuns no mundo todo e foi realmente uma grande trabalheira, muita pesquisa, e depois reunir todas essas questões de uma forma compreensível e lógica. Né? Então, por isso a gente acredita que é nesse livro que a gente vai ter assim, os maiores esclarecimentos e baseou a questão que a gente vai trabalhar hoje nesse livro. Né? Então, na primeira parte já, o segundo capítulo, ele trata dos elementos gerais do universo. E se a gente vai falar de evolução, a gente tem que compreender quais são os elementos desse nosso universo para a gente ver como é que acontece essa coisa da evolução, então. Né? Então, dentre várias questões, Kardec pergunta para os espíritos: há então 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Essa é literal a pergunta dele, tá? Recebe como resposta: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Essa também é a resposta lida, né? Exatamente assim responderam os espíritos. Então vejam, eles dizem espírito, matéria e Deus, a Trindade. Esse conceito de Trindade, se a gente for procurando em várias literaturas, em várias partes do mundo e em várias épocas do mundo, lá desde os primórdios, a gente encontra esse princípio de Trindade, né? E eu trouxe alguns exemplos. Em várias religiões, em filosofias, a gente vai encontrando esse princípio da Trindade. Na Índia, no hinduísmo, a gente encontra o que a gente chama de Trimurti, que é Brahma, Shiva e Vishnu, que é a Trindade. Brahma, o Pai; Shiva, o Deus da destruição. Todo mundo fica bastante impressionado, né? Mas como eu tenho um Deus de destruição? Mas a gente sempre fala, não dá para construir nada em cima de um terreno, né, que não esteja preparado. Esse é o sentido da destruição de Shiva. Eu não posso fazer uma plantação se eu não destruir tudo aquilo velho que está ali, remexer na terra, preparar a terra para que brote um novo. E Vishnu, o princípio harmonizador. No Egito a gente encontra também uma trindade, Osíris, Ísis e Horus, né?
Na gnose a gente encontra, a gnose é uma filosofia também, né? Não sei se alguém já ouviu falar, ou se já estudou mais profundamente. Na gnose, eles usam 3 princípios. Eles dizem o princípio, o verbo e a substância, que nada mais é do que esse trimúrtio, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é usado no cristianismo, né? Esse é mais fácil, esse a gente tem mais conhecimento, porque a gente foi criado bem dentro do cristianismo. Então, também tem um tríplice aspecto na própria doutrina espírita, né? Que a gente pode fazer uma ligação aí, religião, ciência e filosofia, né? Como religião, a presença de Deus, Pai, ciência, que é a matéria, o conhecimento, e a filosofia, que é aquela coisa fluida, né, da essência do Espírito. Então, se a gente for, vai ter mais coisa, né? Mas a gente não vai passar a tarde falando só disso, né? Senão não tem graça. Na pergunta 22 do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim, ó, define-se matéria, ele está perguntando para os Espíritos, né? Define-se matéria como sendo que tem extensão, ou seja, aquilo que a gente pode medir. Tem uma extensão, mede tanto por tanto. Tem uma área, né? É capaz de impressionar os nossos sentidos. Então a gente pode pegar, né? Impressiona os sentidos, a gente passa a mão e sente, né? Se é quente, se é frio, se é áspero. E também é impenetrável. Finalizando por perguntar se essas definições estão certas. E sabe o que os Espíritos respondem para ele? Para Kardec? Olha só, interessante. Que de acordo com o nosso limitado ponto de vista, sim, isso é verdade. Porém, os Espíritos vão afirmar que matéria, ela é muito mais do que isso que a gente consegue definir, né? Que a matéria existe em vários estados que a gente ainda ignora, né? Estados muito etéreos e muito sutis. E aí a gente percebe, né, o próprio perispírito, que é aquele envoltório do espírito, que está entre o nosso corpo e o espírito, ele ainda é matéria. Muito sutil, mas ainda é matéria. Interessante, né? E eu acho que daí dá para a gente mais ou menos concluir que a matéria também tem graus, tem níveis e vai evoluindo, né? Lentamente. Só que, como eu falei, Kardec ele era criterioso, ele era um professor. Então ele chegava, a gente, né, dizer assim, chegava a ser chato, porque ele insistia. Ele não ficou satisfeito com tudo que ele tinha escutado. Então ele fala para os espíritos assim, ele pede, que definição podeis dar de matéria? Quer dizer, ele, na verdade, essa coisa do ser chato, né, que a gente brinca, é que ele quis cercar por todos os lados, né? Se certificar, não deixar nada escapar. Então ele ainda, apesar dele ter perguntado de todas as formas anteriores, ele ainda diz para os espíritos, que definição podeis dar de matéria? Então ele escuta, né, dos espíritos que matéria é o laço que prende o espírito. Então, estamos presos nessa matéria, né? Que é como um escafandro para a gente mergulhar nesse mar de energias que envolve esse planeta, né? Que é esse fluido que mantém, que organiza esse planeta. Para a gente poder mergulhar nesse fluido, a gente tem que usar essa matéria, né? Então esse laço que prende o espírito continua, ele diz assim, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Olha a resposta. Então, ao mesmo tempo que essa matéria, ela é um instrumento, né? Ela serve para o espírito, ele exerce ação sobre essa matéria, mas a matéria também é útil ao espírito. E que aí a gente
sempre ressalta, quando a gente faz as nossas falas, a importância desse nosso corpo. A gente tem que tratar, a gente tem que cuidar do nosso corpo com carinho, com amor. A gente tem que ter respeito pelo nosso corpo, né? Somos responsáveis por ele. A gente precisa dele, o espírito precisa desse corpo para evoluir. Então, é necessário respeitar. Quando eu falo em respeito, eu me lembro muito de uma história de um amigo nosso que é japonês. Na verdade, ele não é japonês, ele nasceu no Brasil. Os pais são japoneses e o avô também. E ele dizia que o avô dele, que era japonês, era muito bravo. E quando eles iam dormir, deixavam os chinelos bagunçados, né? Na época não era chinelo, era tamanquinho, deixavam aqueles tamanquinhos bagunçados, o avô acordava eles, tirava eles da cama para organizar os tamanquinhos. E dizia para eles, no outro dia, você não vai precisar do tamanquinho? Você não vai usar eles não servem para você? Então eu sempre me lembro dessa história, muito simples, quando fala em respeito, né? Porque normalmente a gente não respeita nada que a gente tem e nem o nosso corpo. Então, que a gente possa lembrar, né, quanto é importante o nosso corpo, o nosso chinelinho, o nosso tamanquinho velho aqui, ó, que vai envelhecendo, o nosso tamanquinho que está capenga, que está gasto, mas é muito importante e muito útil para nós esse corpo. Que a gente possa ter sempre profundo cuidado, respeito e gratidão por ele, e, consequentemente, respeito e gratidão pelos nossos pais, porque nos concederam esse corpo material, né? Então, isso é importante. E a gente tem que saber que tanto o nosso corpo precisa do espírito, né? Para ele estar em movimento, mas o espírito precisa muito mais desse corpo para poder fazer esse processo de evolução, que é o processo, a meta final da nossa vida, né? Então, Kardec, ele ainda, terminando essa questão do que é matéria, ele parte para perguntar sobre o espírito. E ele pergunta, o que é espírito? Obtendo, então, como resposta, uma resposta bem curta e bem, aparentemente simples, né? Mas bem complexa. Ele recebe assim, ó, o princípio inteligente do universo. Só essa pequena frase como resposta do que é espírito, né? Parece simples, né? O princípio inteligente do universo. A gente pode concluir daí que somos, né, o que move, que somos o que evolui. Nós e movemos a evolução do planeta, né? O universo todo se movimenta e nós nos movimentamos aí nesse meio, em caminho à evolução, por causa da nossa inteligência, né? Então esse espírito, ele é pensante, ele é operante e ele é inteligente, né? Nós precisamos ter plena certeza disso, né? Porque normalmente temos um hábito, né, de copiar, receber as informações e ir vivendo com elas, lidando com elas, sem analisar, né? Quando a gente olha um exemplo que parece que não tem a ver, mas tem, né? Mas quando a gente olha a questão de moda, né? Ah, tá na moda, vou botar. Não é porque está na moda que a gente vai usar. Tem que saber se aquilo condiz com a gente, né? Então, qualquer informação, isso é uma informação simples, do dia a dia, mas qualquer informação, não dá para a gente pegar a informação e dizer assim, ah, que legal, vou fazer, né? Então, a gente é pensante, o espírito é pensante. Não aceite, pense, tá? Não aceitem o que eu estou falando. Vá no livro dos espíritos, pense no que eu estou falando, vai lá olhar, vai lá consultar. Meu papel aqui, eu sempre digo, é esse. Eu não sou palestrante. Eu organizo o estudo. Tento fazer uma organização para fazer com que vocês tenham vontade de ir lá procurar, né? Então, não acreditem em mim. Pensem. Vai lá olhar, né? Operante quer dizer que a gente tem que imprimir ação.
a gente não pode cruzar o braço, né? E aqui eu lembro de uma outra história, que eu não vou contar toda, que eu acho que eu já contei aqui, mas que é assim, confie em Allah, mas amarre o seu camelo, né? Que é uma história árabe, né? Então assim, não adianta eu confiar em Allah, que é Deus, né? E deixar meu camelo solto, ele vai fugir, né? Então a gente precisa, Deus precisa das nossas mãos para agir. Nós precisamos agir, precisamos jogar a preguiça no lixo, né? E lembrar que todos somos inteligentes. Não tem essa, né? Todos somos inteligentes. São atributos, esses atributos são atributos do Espírito, né? Apesar de termos sido criados simples e ignorantes, nós somos dotados de muitas possibilidades, muitos atributos, muitos dons, muitos talentos, né? Com relação aos dons e os talentos, cada um tem o seu, né? Imagina o dom da música. Cada um, claro, meu dom da música é diferente, né? Do dom dela, que é a pintura, do dom dela, que é escrever, que é a literatura. Cada um tem o seu dom, né? E a gente trabalha em cima desses dons, distribui esses dons, esses talentos, né? E junto com esses dons e talentos aí sim diferentes, os atributos são iguais, né? Pensar, agir, ser inteligente. E tem um atributo que eu estou deixando para o final, né? Que é um atributo muito especial, que só nós temos, só nós possuímos. As pedras não possuem os minerais, né? As plantas ou os vegetais não possuem e os outros animais não possuem. Quem pode arriscar qual é esse atributo? Hã? Posso ouvir alguém? Ninguém vai arriscar? Inteligência? Livre-arbítrio. Inteligência nós já falamos, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, gente, é uma coisa que só nós temos. O cachorrinho não bota a cabeça assim, olha, eu acho que vai chover, vou voltar para buscar meu guarda-chuva, né? Apesar que os cachorros pensam, eu acho, né? De alguma forma. A gente vê cachorro mais obediente do que muita gente, mas enfim, eles não têm esse raciocínio lógico, né? E então eles também não têm esse livre-arbítrio, que é essa coisa da escolha. O livre-arbítrio Deus nos deu como um grande presente, né? É o nosso poder de decisão, de escolher. Como é legal a gente poder escolher, né? Mas é uma faca, como brinca o povo, né? Uma faca de 2 legumes. Não é que o povo brinca? Não é, é uma faca de 2 gumes. A gente também tem aí, né, uma grande arma, se a gente não souber escolher. Por isso a importância do conhecer. Por isso a importância do estudar, né? E esse livre-arbítrio é um grande impulso para a nossa evolução, se a gente souber usar, né? Sabendo usar, o livre-arbítrio vai nos levar longe. E Deus nos deu exatamente para que a gente, né, se movimente em direção à evolução. Então, de acordo com as características gerais dos espíritos, né, Kardec fez, né, uma divisão. Ele, claro, foram várias perguntas aos espíritos tal, e ele, então, depois ele montou uma divisão lógica, tá? De acordo com o grau de evolução de cada espírito, então ele está encaixado em 3 ordens, né? E cada ordem ela é ainda subdividida, né? Eu vou ter que colar, porque é claro que eu não decorei todas, né? As 3 ordens, eu vou falar da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, a predominância desses espíritos ainda é o mal, né? Ainda predomina nesses espíritos o mal. Eles são propensos ao mal. Predomina a matéria, né? Eles são muito materiais, são muito preocupados com aparência, com posses,
né? Eles são orgulhosos, egoístas, ignorantes no sentido de não conhecerem, né? Ignoram e acham que conhecem, acham que sabem tudo, mas na verdade são ignorantes da lei, das leis divinas. Levianos, não compreendem realmente a Deus, né? Costumam julgar Deus. Porém são inteligentes, porque a inteligência é atributo nosso. Conservam na lembrança ainda muito vividamente, muito fortemente, os sofrimentos passados. E são divididos por Kardec, então, em 5 classes, para que se possa estudar cada classe. Então, Kardec dividiu em impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e uma outra classe que ele deu de batedores e perturbadores, né? Esses detalhes vocês vão procurar lá, tá? Nós não vamos falar de cada um. A segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. Aqui a predominância do espírito sobre a matéria já começa, né, a acontecer. Eles já têm o desejo do bem, eles compreendem Deus e acreditam, então, naquela frase, né, de que tudo que Deus faz está bem feito. Eles já começam a ter essa compreensão da justiça divina. Eles gozam de felicidade. Quando eles estão encarnados, eles são bondosos, mas eles ainda não quebraram essa roda das reencarnações consecutivas. Eles ainda precisam passar por reencarnações, né? E passar ainda por algumas pequenas provas e reajustes, até que atinjam a total perfeição. E Kardec então divide em 4 grupos: benévolos, sábios, de sabedoria e superiores, tá? E a primeira ordem que Kardec diz que é a dos espíritos puros. Tá? Isso é para que a gente possa estar estudando, tá? Aprofundando. Esses aqui, ó, quando são espíritos puros, mas nenhuma influência da matéria, né? Nenhuma. Apresentam superioridade moral e intelectual absolutas. Já percorreram todos os outros graus na escala evolutiva. Estão totalmente livres das provas e expiações. Então eles quebraram essa roda de nascimentos e mortes consecutivas, né? Eles agora só reencarnam, se assim o desejarem, como mensageiros de Deus, com alguma missão para ajudar ao planeta. Não é mais uma missão para ajudar um familiar, ajudar alguém da família, não. Agora a missão é planetária, né? E eles não têm mais nenhuma ligação com a matéria, não é bem o termo, assim, não são mais, sofrem influência dessa matéria, não são mais influenciados por ela, né? E gozam de felicidade plena e total. E aí, qual será a classe que nós estamos ainda? Né? Quais dessas ordens e quais dessas classes nós estamos? Né? Mas será que eu vou ficar sempre lá na terceira ordem? Eu acho que ainda estou lá na terceira ordem. Será que eu vou ficar só lá? Não, né? Nós vamos evoluir espiritualmente. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Tentando estudar. Para a gente fechar essa parte chata dessa fala da tarde, né? Que é essa parte teórica, esse estudo do que é matéria, do que é espírito e tal. Então, Kardec, eu só vou falar para vocês mais uma pergunta dele, que é a pergunta 115, que ele diz assim, que isso é uma dúvida grande, até mesmo entre nós espíritas ainda existe algum comentário, alguma não aceitação com relação a isso, né? Então, eu trouxe essa questão ainda. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, né? Porque a gente ainda faz esse julgamento, né? Mas, poxa,
Eu sou tão bonzinho, por que acontece isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Ah, por que aquele é uma pessoa tão ruim, tão má, e ao mesmo tempo que ele é ruim, que ele é mau, ele tem tantos bens e eu passo necessidade? A gente ainda fica fazendo esse julgamento do outro, né? Então Kardec, para eliminar qualquer tipo de dúvida, ele pergunta se todos, né? Por que uns são maus, outros bons? Como é que foi isso? E aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, né? Nos deu o atributo da inteligência para que a gente vá aprendendo, mas a gente foi criado ignorante. Agora é nosso trabalho aprimorar, né? A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Então, o que Deus quer? Ele quer que a gente progrida progressivamente. Ele não diz que a gente tem que dar salto, tem que aprender tudo hoje, né? Ele diz que a gente vai progredir devagar, progressivamente a gente vai chegar à perfeição. E o que ele quer? Que termina a pergunta, né? Quando eles respondem, eles terminam dizendo assim, ó, para aproximá-los de si. Então Deus quer que a gente se aproxime dele. Só isso, né? Só a gente se aproximando dele, a gente já começa a ter vontade de evoluir. Então, o que nós vamos ver agora, né? Nós fizemos essa primeira etapa bem teórica. E o que eu vou propor para vocês agora? Eu vou propor para vocês que a gente exercite, né, um pouquinho esse outro lado. Porque a gente fica sempre assim, ó, evoluir é tão difícil, ai, é tão complicado, como é que eu vou chegar perto de Deus, né? Porque parece tão difícil e parece às vezes que a pessoa que fala isso está falando um outro idioma, né? Às vezes a gente se vê meio sem saída e com essa ideia, né? Então esse primeiro passo do estudo que a gente fez agora, vocês já conhecem essa trajetória. E eu queria conhecer essa outra, né? Que a gente tentasse conhecer essa outra forma, essa forma de se aproximar de Deus, olhando um pouquinho para o lado de dentro. E esse olhar para dentro, esse se aproximar de Deus a partir de aproximar-se de si mesmo, vai estar muito em consonância com o que disse Jesus, que é orar e vigiar, né? Esse vigiar não é você vigiar o outro, é você vigiar você próprio, os seus atos, as suas atitudes. E esse vigiar só vai nascer a partir desse olhar interno que você fizer para você mesmo, né? E orar para chegar perto de Deus, né? Então a minha proposta agora, nessa segunda parte, é tentar mostrar para vocês que não é tão difícil, né? Que se a gente tem vontade, que se a gente se entrega um pouco, se a gente quebra, né, aquela dureza da nossa vida, se a gente quebra aquele padrão que a gente não pode, né? Homem então é mais difícil, porque o tadinho deles, eles escutam desde o dia que nasce, homem não pode chorar, né? Fica mais difícil ainda. Então se a gente quebra um pouco isso, né? Se a gente brinca um pouquinho de olhar para dentro, de se deixar emocionar, né? Eu quero propor para vocês isso. Vocês se deixem emocionar agora, né? Para vocês verem que é mais fácil do que parece. A gente pode usar muitos recursos, né? A dança, a música, enfim, muitos recursos. E o que eu vou propor para vocês é através da música, né? Então eu trouxe uma música, nós vamos tentar, né, fechar os nossos olhos, dar uma respirada, relaxar na cadeira, deixar o corpo ficar bem solto e fechar os olhos. Tá? A partir do momento que você começa a buscar a tua respiração, buscar esse olhar interno para perceber um pouquinho algo diferente daquilo que você
você sempre está percebendo. Então vamos lá, vamos respirando, vamos soltando o corpo. Vamos deixar então que a nossa emoção comece a fluir. Deixar ouvir essa música com a voz do coração. Vocês não vão ouvir. Estão ouvindo? Não? Quer botar mais alto? Atrapalhos da tecnologia. Mas nós já vamos pedir ajuda aqui. Mãe Divina, eu quero ser um filho realizado. Perante o teu poder, Mãe Divina, eu me entrego para ser libertada. Vem surgindo um novo tempo. Esse novo tempo está tão falado. Esse novo tempo é o novo tempo das glórias de Deus. Mais puros, nós mais puros, mais atentos, vigiando, orando, nos tornaremos verdadeiros canais do infinito, verdadeiros canais de Deus, bênçãos vivas, como um rio que corre para o mar. As correntezas carregam todos os nossos medos. Deixa aí, deixa carregar esse medo.
O medo não faz parte dos nossos dons, dos nossos talentos. O medo não faz parte de nós. Confia. Confia e atravessa todas as fronteiras. A fronteira derradeira. E olha, não tem mais desculpa. Nenhuma desculpa para se escorar. Se escorar para quê? A gente fica cansado de tanto tempo escorando. É hora de andar. É hora de se entregar e de se integrar, abraçando a tudo, a todos, tudo que falta, tudo que resta. É hora de integrar corpo, mente, emoção e espírito. É hora de viver. Estou morrendo para o passado já foi, já acabou, já era. O leite derramou, não dá mais para pegar. Nem anseio pelo futuro, o futuro a Deus pertence, não é a mim que pertence. 5 minutos depois eu já não sei mais, não pertence mais para mim. Entrega a Deus. Morra literalmente para o passado. Acorde para o presente. O presente é o presente que Deus te deu agora. A nossa coroa tem um brilho dourado, como a coroa de todos os santos que a gente vê retratado. Nada mais é do que a nossa coroa que brilha. Prova do néctar, sem medo, porque ele é teu. Tu és filho de Deus, o néctar é teu. Não foge dele. Que sejamos sempre abençoados pelos nossos esforços na busca da evolução espiritual. Abençoados, amparados por Mãe Maria e pelos mentores que nos acompanham, pelos nossos anjos de guarda. Obrigada, Jesus.